Olá pessoal, boa noite. Alegria estar com você aqui mais uma vez. Hoje nós vamos dar continuidade à formação sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima. Você que esteve aqui na semana passada e hoje está aqui mais uma vez conosco, com alegria estar aqui com você. Você já pode ir convidando aí as pessoas que você conhece para que elas possam participar conosco dessa live. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre aparições de Fátima. E quem estava aqui semana passada já pode já partilhar um pouco de como foi essa formação para você, do que você aprendeu. Já estamos entrando com o Joaquim, nosso convidado especialíssimo. Joaquim, meu querido, boa noite. Boa noite, Tudo bem? Cátia, tudo bem? Tudo ótimo, Joaquim, graças a Deus. Estamos bem felizes de contar mais uma vez, podermos contar mais uma vez com a sua participação, irmão. Hoje, para a gente falar mais sobre a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Exato. Eu estive a preparar hoje um bocadinho aquilo que é o mais específico e que serve para dar sentido à nossa vida e como é que nós olhamos para a nossa vida e tentamos ver o que é que está bem e o que é que está mal. Então tenho aqui isto. Também disse que ia trazer alguma bibliografia também tenho aqui para nós nos enriquecermos, não é? Com certeza. Eu já vou fixar aqui embaixo o nosso texto, que hoje nós vamos falar novamente da aparição de Nossa Senhora de Fátima. Eu quero convidar também todo mundo que está online a fazer também esse compartilhamento, né? Aí embaixo você que está online, tem uma espécie de aviãozinho aí, você pode já ir compartilhando com as pessoas que você conhece, né? As pessoas que você sabe que tem um amor por Nossa Senhora e também aquelas que não conhecem a Virgem Maria, né? A oportunidade de conhecerem também, não é isso, Joaquim? Exato. Exatamente. E eu destaco alguns aspectos das aparições quando eu estive a refletir um pouco e quando Nossa Senhora nos pede quereis oferecer-vos a Deus, não é? É o mesmo que nos diz a cada um de nós quereis ser testemunhas de Nosso Senhor, quereis ser testemunhas, ou seja, discípulos, não é? De continuar esta missão. E estes aspectos nos falam sobre esta interpelação que afeta o mais íntimo da nossa pessoa, ou seja, nos move, nos faz mover para algo grande, algo que está para além de nós. Depois, o verdadeiro motivo desta chamada não é para mim, nós somos chamados à santidade, como está no Concílio Vaticano II, sim, mas esta santidade não se dá, eu não a construo a mim próprio, essa santidade. Ela é construída para os outros, ou seja, o motivo da minha chamada é sempre para os outros. Isso mesmo. Depois é os sofrimentos, ou os sacrifícios, não é? É o preço que nós temos que pagar, não é? Carregar os nossos irmãos. Há bocado a Catiúcia, e partilho convosco, a Catiúcia estava preocupada com o horário, porque aqui já são 11 horas da noite. E disse que podíamos fazer uma hora mais cedo. Mas, olhando para vocês e o fuso horário, não é? Podiam, e já que estava divulgado, porque não fazer este sacrifício pelos meus irmãos, pelos outros, porque eles fazem parte da minha carne, não é? Quarto aspecto é um Deus que se aproxima de cada um de nós, do seu povo, não é? É um Deus que, desde o Antigo Testamento, desde o povo exilado, desde o povo do Egito, Deus está sempre próximo, Deus procura o seu povo, Deus quer salvar, resgatar o seu povo. E um quinto aspecto é este oferecer-se para um projeto de salvação. Moisés ofereceu-se para um projeto de salvação. Nós vemos essa responsabilidade de ele pegar nesse projeto e salvar um povo. Foi um instrumento de salvação. E Deus também nos pede esta responsabilidade. Ou melhor, eu até aqui falo da seguinte maneira. Não podemos negar esta responsabilidade, não é? Deus nos deu essa responsabilidade
colocou essa responsabilidade nas nossas mãos. Como a Catiúcia e outros irmãos que nos assistem têm essa responsabilidade, não é? De nos oferecer para este projeto de salvação. Nos oferecer a Deus para tomar responsabilidade nas nossas mãos para ajudar a serem salvos outros. E, portanto, estes aspectos, assim, muito sinteticamente, é o que faz um pouco da mensagem de Fátima, não é? Isso mesmo, Joaquim. A gente vai já falar mais um pouco sobre essa questão dessa frase, né? Que eu confesso, disse para vocês desde a semana passada que tem tocado no meu coração esse apelo de Nossa Senhora, né? Querer-vos oferecer a Deus. E hoje, você, Joaquim, está online com a gente às 11 horas aí em Fátima, né? Gente, eu vou pedir novamente para que Joaquim se apresente. A gente não pode deixar de conhecer este servo amado de Deus, né? Ele que está lá em Fátima agora, 11 horas da noite, online com a gente, trazendo a riqueza, né? Ele que é um profundo conhecedor do tema da aparição de Fátima, ele trazendo a riqueza hoje, né? Na nossa segunda live. Você que está entrando agora, nós temos aí você pode procurar no próprio perfil da comunidade, nós já temos lá os 2 vídeos da semana passada, falando um pouco sobre as aparições de Nossa Senhora em Fátima. Hoje nós vamos dar continuidade a partir da 4ª aparição, não é isso, Joaquim? A gente pode falar um pouco das 3 primeiras aparições. Hoje nós vamos falar também um pouco sobre a vida dos pastorinhos, alguns testemunhos bonitos que nos edificam enquanto cristãos, enquanto apaixonados também pela Santíssima Virgem. Então, assim, é de uma riqueza imensa, meu irmão. Quero pedir para você novamente se apresentar, para que as pessoas que estão hoje te vendo pela primeira vez possam conhecer, né? Saber como é seu trabalho aí em Fátima, para depois a gente adentrar mais profundamente nesse tema. Mas certamente essa frase que você trouxe, querer vos oferecer a Deus, esse apelo de Nossa Senhora, é algo que tem ressoado no meu coração nos últimos dias. Pode ficar à vontade. Olha, eu como disse, e falo sempre isto, sou um servo inútil na vinha do Senhor, não é? É o que eu estou a servir os meus irmãos. Estou no Santuário de Fátima já há alguns anos, a pedido do Dom António Marto, o bispo atual desta diocese, para alguns trabalhos. O primeiro trabalho, e foi esse mais específico, o Dom António Marto tem um coração. Eu costumo dizer que é quase um mordomo de Nossa Senhora, porque ele tem um coração imenso. Ele chamou-me para este aspecto de escutar os nossos irmãos que sofrem. E esse foi o meu primeiro, digamos assim, o primeiro objetivo e sentido vir para o santuário foi esse. Foi atender as necessidades dos meus irmãos, que é assistente espiritual. Depois também colaboro com, na parte social, não é? De pessoas carenciadas, pessoas pobres, pessoas que passam algumas dificuldades. E também temos um grupo, não é? Que trabalhamos esse grupo de várias pessoas, que é da Pastoral da Mensagem de Fátima. Portanto, das peregrinações que acontecem das crianças, dos jovens, dos idosos. Portanto, falamos e abordamos alguns temas, algumas catequeses, algumas formações, para ajudar a ter este impacto no coração de cada criança. Nós vemos hoje as crianças são um pouco birrentas, muitas vezes não querem ir para a Eucaristia, à missa, outras vezes têm uma série de brinquedos e nada lhes serve, não gostam de nada, e nós olhamos para estes pastorinhos e são exatamente o contrário. Por exemplo, o Francisco, tudo agradava. Ele que, na primeira aparição, não temos dados que visse, não é? Mas não se sentiu inferiorizado, não fez birra, não criticou, não disse a Nossa Senhora porque é que a irmã e a prima via e ouvia e uma falava e ele não fazia nada disso. Ou seja, ele foi humilde. Ou seja, se elas dizem e Nossa Senhora pede, eu faço. Não me interessa se eu vejo, se não vejo, se ouço, se não ouço. O que me interessa é fazer a vontade de Deus. E é isso que às vezes nos falta passar também para as nossas crianças isso. E crescem muitas vezes com, em certo sentido, um pouco... como é que eu ia dizer? Eu não queria dizer que desviadas do seu caminho, mas muitas vezes acabam por este acompanhamento, às vezes,
que nós em darmos, e muitas vezes lá na frente acabam por não aceitar ou não conseguir ultrapassar as dificuldades e acabam por se desviar desses mesmos caminhos. Uhum, com certeza, com certeza. Joaquim, vamos rezar uma Ave Maria para a gente poder entregar essa nossa Vamos. Vamos rezar Em nome pedindo a do Nossa Pai, Senhora. do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pedimos esta Ave Maria pela Catiúcia e por todos os membros da comunidade Adorai e suas famílias, seus projetos, suas missões, que o manto de Maria lhes conceda todas as graças e seja auxiliadora e intercessora de todas as suas vidas e seus corações. Então rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre as aparições. Nós falamos então na semana passada sobre a primeira, segunda e terceira aparições. Né? Aqueles que não assistiram podem ainda recuperar esse conteúdo. E hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre a quarta aparição, né? Que aconteceu no mês de agosto. Joaquim, essa foi a única aparição que não aconteceu no dia 13, é isso? A gente tem todas as aparições sempre no dia 13. E aí eu queria que você contasse pra gente por que nesse mês de agosto, excepcionalmente, a aparição não aconteceu no dia 13 de agosto, e sim no dia 19. Exato. Nessa altura, nós já estávamos, e por causa da aparição de julho, por causa do tal segredo, que depois nós abordaremos noutra altura que vocês assim o desejarem, porque é muito complexo e muito profético e precisamos não ser assim muito simplistas na abordagem. E então, o que acontece? Já naquela altura, depois de se ouvir de falar desse segredo, o povo começou a movimentar-se cada vez mais aqui na região onde os pastorinhos viviam nisso. E, na altura, o nosso governo era um governo anticlerical. Portanto, perseguia um pouco a Igreja no sentido de colocar alguns limites, não permitia muita liberdade. E tudo ligado ao governo na altura, o que é que eles fizeram? Pegar no dia 13 de agosto, de manhã, o administrador de Dorém foi buscar as crianças, dizendo que as levava à cova da Iria, porque senão elas não iam chegar a tempo para ver Nossa Senhora, porque estava muita gente pelo percurso que os pastorinhos tinham. Não é? E as crianças assim o aceitaram. E desviaram, portanto, o carro que os veio buscar, desviaram-nos para a prisão de Dorém, não é? E foram lá interrogadas, portanto, estiveram lá dia 13, portanto, passaram a noite 13 para 14 e 14 para 15, só regressaram no dia 15 de agosto. E nessa altura, não é, quando chegaram lá, a grande preocupação das crianças era não poder estar no dia 13 lá na Cova de Iria. Começaram a pensar que Nossa Senhora depois não voltaria mais, porque ficava triste por eles não aparecer, porque pensavam que eles não queriam mais ir lá à Cova de Iria. Então, eles 13, 14, 15, né? Eles não puderam ir justamente porque eles passaram por esse interrogatório, né? As pessoas... Exatamente. Tudo aquilo que eles estavam dizendo, as pessoas duvidavam que Nossa Senhora de fato não estava aparecendo, né, para aqueles pastorinhos, para aquelas crianças. E aí foi que eles não puderam estar lá no mês de agosto, na quarta aparição, no dia combinado, pedido por Nossa Senhora, não é isso? Exato. Porque o problema foi o segredo. Eles falaram do segredo, mas que não podiam contar esse segredo porque Nossa Senhora pediu que não contassem. E então isto alarmou, porque com um movimento de tanta gente, e que em agosto calcula-se que estavam para cima já de 10 mil pessoas, andava à volta desse número, o governo começou a temer, não é, uma mudança no povo. E que, de facto, podia haver aqui um derrubo até do governo, portanto, uma guerra civil, sei lá, qualquer coisa que pudesse
colocar o governo em causa. E então, quando falaram de segredo, eles queriam saber exatamente o segredo. Porquê? Para se munir, para defender e até poder dizer que as crianças estavam a falar mentira e que estava tudo deturpado, aquelas coisas todas. Portanto, nós sabemos que muitas vezes arranja-se estes pretextos para tentar desvirtuar aquilo que é a verdade. E os miúdos estiveram na prisão. A Jacinta, há um momento que chega mais à noite, começa a ter saudades da mãe. Sim. E o Francisco é sempre, o equilibrador, é aquele que tem o discernimento. E eu disse, olha, Jacinta, não chores, oferece, não é, pelos pobres pecadores, pela conversão dos pobres pecadores. Sim. Diz ele, se nós não virmos mais a nossa mãe, não faz mal. O pior é se nós não virmos mais Nossa Senhora, não é? Porque isso, se não virmos a nossa mãe, nós fazemos esse sacrifício e oferecemos, não é? Mas não virmos Nossa Senhora, nós não podemos oferecer, não é? Portanto, eles podiam oferecer a mãe, mas não podiam oferecer Nossa Senhora. Portanto, esta coisa. E para atenuar... Exato. Para atenuar um pouco as coisas, o que é que Francisco se lembra? Vê um prego na parede e então pega no seu terço e pendura na parede e manda os presos, porque eles estavam junto com os presos, manda os presos também se ajoelharem e rezarem todos os terços. E todos os presos que estavam lá rezavam. E às páginas tantas, há um momento que o Francisco vê um dos presos com um boné. E o que acontece? O Francisco vai ter com ele e diz-lhe para ele tirar o boné, porque quando está a rezar e diante de Nosso Senhor, não se pode estar com o boné. É uma falta de educação, não é? E o preso obedece. Ou seja, os presos ali tornam-se obedientes àquela missão dos pastorinhos. Os presos acreditavam. Os presos, era quase, e nós temos que fazer aqui esta reflexão, é quase como o bom ladrão quando está na cruz. Reconhece os seus erros, não é? Reconhece, mas acredita que aquelas crianças como Jesus, não é? Estavam, de facto, inocentes, não é? E os presos ali acreditam nas crianças. E então rezam um terço, não é? Depois do terço, para um dos presos, para alegrar um pouco a Jacinta, pega nela ao colo e canta uma música e dança com ela ali. Até que depois vem a parte do interrogatório, em que a primeira é a Jacinta, não é? É interrogada, ela não diz o segredo. Ele diz que tem um caldeirão de azeite quente a ferver, que a vai meter lá. E ela diz que não se importa, porque Nossa Senhora tinha-lhe dito que ela ia para o céu, e portanto ela não se importa de morrer. E que o segredo não diz. Depois eles afastam a pequena Jacinta para um outro compartimento, um outro complexo, para não ver, para as outras crianças não saber o que é que tinha acontecido, e chamam o Francisco e dizem que a irmã já tinha morrido, que já lhe tinha deitado no azeite, e que ele, se não dissesse qual era o segredo, que também ia junto. E ele diz, não me importo, porque eu vou para o céu e eu não me importo de morrer. Né? E eles não conseguiram sacar nada, e depois a Lúcia, também mais velhinha, também a mesma coisa disse. Claro que eles ficaram pelos cabelos, não conseguiram não conseguiram os seus intentos, e então, no dia 15, as crianças vêm para casa. Vêm para casa, a Jacinta muito triste, porque não foi à cova da iria. Entretanto, chega-se o domingo, 19 de agosto, e isto foi um domingo que aconteceu esta aparição. A Lúcia, o Francisco e o João vão com as ovelhas. A Jacinta fica em casa. E se não estou em erro, acho que é a mãe que diz, porque a Jacinta estava muito triste, muito angustiada por não poder ter visto Nossa Senhora. E acho que é a mãe que lhe diz para não ir com o rebanho e vai o João no lugar dela. Só que eles não vão para longe porque é domingo e então estão ali. Não sei se a Catiúcia, quando viu ali aquela imagem de Nossa Senhora ali nos valinhos, foi ali que apareceu. Uhum. E o Francisco e a Lúcia começam, em primeiro lugar, começam a sentir uma emoção interior. Que Nossa Senhora vai aparecer ali a qualquer momento.
E depois começam a ver uma luz. E então a Lúcia pede ao João, não é, irmão de Francisco, para ir chamar a Jacinta, que Nossa Senhora está para aparecer. Só que João não quer e diz, não, eu quero também ver Nossa Senhora. Eu não saio daqui sem ver Nossa Senhora. E Lúcia oferece-lhe 2 vinténs, que era o dinheiro da altura, não é? Aí o João aproveita os 2 vinténs e vai chamar a pequena Jacinta. E a Jacinta vem, e mal a Jacinta chega, Nossa Senhora aparece. Diz o João, e eu conheci o João, o tio João, não é? O irmão de Francisco, em 98. Em 98 conheci, depois em 99 também conheci, também estive com ele um pouquinho, foi aí que conversei um bocadinho mais com ele, e ele estava muito feliz. Em 99 eu vim, em finais de setembro de 99, estive com ele. E ele estava muito feliz, porque ele disse que ia estar na beatificação, porque já estava o processo de beatificação anunciado, em maio, e que ia estar com João Paulo II, não é? Em maio. Não sabíamos ainda se era em Roma, se era aqui, mas que ele ia estar. E estava no entusiasmo. Nós pensámos que o entusiasmo, a felicidade era tanta que ele, 15 dias antes da beatificação, a 20 não sei quantos de abril, ele faleceu. Né? Portanto, não pôde estar presente na beatificação. E o tio João, como era conhecido, ele dizia, olha, sabe, eu bem esfregava os olhos, eu bem esfregava muitos olhos para ver se via Nossa Senhora, mas eu não via nada. E eles estavam, parece que estavam noutra dimensão, noutro planeta, não é? Porque neles podia cair tudo, que eles estavam em êxtase, não é? Hoje nós falamos êxtase, não era essa palavra que ele usava, não é? Mas estavam fora de si, como ele dizia. Eu bem esfregava, não é? Eu punha-me ao lado deles para ver onde é que eles estavam, qual é a direção que eles olhavam, mas eu olhava, mas não via nada, não é? E, portanto, nós temos este testemunho vivo e que nos disse, e a todas as pessoas que o conheceram e viram. Claro, começa sempre o diálogo com Nossa Senhora. O diálogo é feito com Nossa Senhora. E uma das preocupações que começam a ter os pastorinhos é o dinheiro que é depositado lá na azinheira da Cova de Iria e que entregavam aos pastorinhos. É a grande preocupação que eles têm. E nessa altura a Lúcia pergunta o que é que faz com este dinheiro, não é? E aí que Nossa Senhora pede então os 2 andores, não é? Que façam 2 andores. Um leva a Jacinta e a Lúcia com mais 2 meninas e outro Francisco com mais 3 meninos, não é? E depois Lúcia disse, mas percebeu logo que ia haver muitas doações, não é? E pergunta, mas e o resto do dinheiro, como é que é? Diz Nossa Senhora que será por uma capela que hão de pedir. Ou seja, não é Nossa Senhora que pede, mas que hão de pedir, não é? Portanto, em honra dela. E aí que começa toda esta mudança. Claro que há sempre os pedidos das curas que lhe fazem. Ela diz que sim, a outros não. É preciso a conversão, é preciso a mudança de vida, é preciso o seu interior se dispor a isso. Lúcia, naquele dia, exatamente naquele dia, também tinha lá uma azinheira. Lúcia tem a ousadia porque a Lúcia foi muito massacrada por ser mais velhinha, porque não acreditava muito nela. E a Lúcia o que é que faz? E isso está na documentação crítica, que Lúcia tira um raminho da azinheira e leva à mãe. E a mãe tem esse testemunho, está isso escrito, que quando entregou à mãe, que tinha um cheiro que nunca tinha visto, nunca tinha sentido aquele cheiro, não é? Era um cheiro diferente de todos, que era o mais belo dos perfumes que se podia cheirar, não é? Portanto, nós vemos todo este processo. E claro que os pastorinhos ficaram felicíssimos, não é? Parece que a Jacinta ressuscitou novamente de toda aquela tristeza interior, não é? Quando viu Nossa Senhora, não é? No dia 15. E então, em setembro, volta outra vez a acontecer essa passagem, essa aparição a 13 de setembro. Que coisa linda, Joaquim. Primeiro, lindo o testemunho, né? A oportunidade que você teve
de conhecer o tio João, que você estava trazendo aí. Que coisa linda esse testemunho, 98, 99, ter tido a oportunidade de conhecer este homem, de ouvir de alguém que teve contato pessoal, né, com as crianças e que percebia que, de fato, aquilo gerava um impacto muito grande na vida deles, ao ponto de estarem como que em êxtase ao olharem a aparição da Santíssima Virgem. Isso é muito lindo. O tio João, não é? Como as pessoas chamavam e nós chamamos, não é? Ele estava na casa que era dos pais e era, digamos assim, o acolhedor dos peregrinos que visitavam a casa e contava as suas histórias, não é? Nisso. Mas ele disse-me a mim e ao grupo que na altura estávamos, ele disse uma coisa interessante, porque ele disse que antes mesmo das aparições, o Francisco e a Jacinta tinham algo. Ele disse, eu não sabia explicar, mas que eles eram diferentes, não é? Tinham algo especial, digamos assim, não é? Ele sabia, porque, pronto, enquanto os irmãos, pronto, tinham um projeto de vida de poder cultivar as terras, cuidar dos animais, isto, não é? Poder vir a casar, todas este projeto, que faz parte do ser humano, não é? Da sua vocação, eles tinham... eles eram diferentes, eles não viam isso como um projeto de vida, não os via a fazer a ter esses sonhos. Portanto, eram diferentes. Ele dizia, agora que percebia, não é? Mas na altura ele não percebia muito bem, como ele dizia, até os achava estranhos, não é? Como quem diz, pronto, não são bem iguais a nós, mas nós vemos essa missão que eles traziam importante, não é? Que coisa linda, Joaquim. Maravilha. Então, na quarta aparição, teve essa característica de Nossa Senhora pedir que eles construíssem os 2 andores, né? Para Nossa Senhora do Rosário. E depois... E na quinta aparição, teve algum aspecto? Na quinta aparição, em setembro, a quinta aparição tem aqui uma característica muito bela, que é a sensibilidade de Deus. Aquilo que nós, na sexta-feira passada, falávamos, não é? Deus tem sempre uns olhos misericordiosos sobre cada um de nós. E quando nós oferecemos algo a Deus e fazemos sacrifícios, Deus não quer que a gente estrague a nossa saúde, podemos dizer assim. Porque Nossa Senhora diz, Deus está contente com os vossos sacrifícios, não é? Que ofereceis. Mas não quer mais que dormais com as cordas amarradas à cintura. Andem só com elas de dia. Né? Portanto, logo aqui vemos um Deus que às vezes não é um Deus que quer ser servido. É um Deus que serve, não é, a cada um de nós. É um Deus que está ao serviço de cada um de nós. Podemos dizer assim. E então é esta característica. Claro, aqui em setembro as ruas já estavam apinhadas. Já tiveram muita dificuldade em chegar porque eram pessoas em cima das árvores, pessoas em cima dos muros, pessoas que eles já tinham dificuldades, era preciso outras pessoas ajudá-los a passar por meio do povo para chegar à Cova da Iria, porque tinham muita dificuldade. E já saíam muito cedo para chegar. E uma pessoa a pé da casa deles até à Cova da Iria, à volta dos, 30 minutos, chega tranquilamente lá. E eles demoraram já horas, porque as pessoas gritavam que curasse um que estava doente, um surdo, um cego, um aleijado, um que estava na guerra, outro que estava com tuberculose, não é? Mas eram quase aos gritos. E eles, com esta sensibilidade, não é? As pessoas queriam tocar-lhes e eles tocavam nas pessoas, nas mãos, não é? Mas quase que queriam só para eles, não é? E eles tinham dificuldade em chegar à Cova da Iria. E chegaram à Cova da Iria, lá fizeram o discurso novamente pedindo a Nossa Senhora por as misérias humanas, como a Lúcia escreve aqui, não é? Que aqui apareciam todas as misérias humanas, coitada, pobre da humanidade. Muitos gritavam de cima de árvores, de paredes, não é? Para se fazerem ouvir, não é? E Nossa Senhora então pedia as graças
para pedir graças a Nossa Senhora, não é? E diz a Lúcia aqui, não eram só os pobres, também eram cavalheiros. Cavalheiros eram senhores de uma classe já média alta, também estavam lá a pedir isso mesmo, não é? Depois Lúcia aqui, engraçado, aqui no texto da Lúcia foge um bocadinho do objetivo e se distrai, que ela mesmo diz depois na folha, diz bem, isto não era para aqui chamado agora, mas foi uma distração que me escapou, porque ela lembra-se do Antigo Testamento quando Jesus passava no meio da multidão. Não é? E ela diz aqui, é bonito ler, porque a sensibilidade desta mulher, não é? Desta santa, podemos chamar assim, da Lúcia. Diz ele, quando agora leio o Novo Testamento, estas cenas tão encantadoras da passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo pela Palestina, recordo estas, tão criança ainda, Nosso Senhor me fez presenciar nestes pobres caminhos das estradas de Aljustrel a Fátima e da Cova de Iria. Dou graças a Deus e ofereço-lhe a fé do nosso povo português. E penso, se esta gente se abate assim diante de 3 pobres crianças, só porque elas é-lhe concedida misericordiamente a graça de falar com a Mãe de Deus, o que não faria se vissem Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Ou seja, o povo adorava Nosso Senhor Jesus Cristo, diz ele, o bom povo português, não é? Depois ela lá faz este reparo e então volta a Nossa Senhora e aqui há a grande promessa de saber quem é que em outubro vem aparecer no dia 13 de outubro. E Nossa Senhora diz, em outubro, portanto, continua a rezar o texto para alcançarem o fim da guerra, não é? Em outubro virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, São José com o Menino Jesus, para abençoarem o mundo. Deus está contente com os vossos sacrifícios, como eu disse há bocado, mas não quer que dormais com as cordas. Trazei-as só durante o dia. E tendo-me pedido para tirar as cordas, não é? Então, eu depois pedi-lhe outras coisas, não é? A cura de alguns doentes, dos surdos mudos, não é? E Nossa Senhora volta a dizer a mesma coisa. Sim, a alguns curarei, a outros não. Em outubro farei um milagre para que todos acreditem. E começando a elevar-se, desapareceu como de costume, não é? Olha só que bonito. Então, Nossa Senhora, eu acho que esse fato, acho que nem todo mundo talvez estivesse aqui na semana passada, mas nós falamos que os pastorinhos, né, as 3 crianças tão simples, tão pequenas ainda, esses daqui, nós temos aqui Jacinta, Francisco, e temos a Lúcia também, que era mais velha. Exato. Ela também era uma criança. E aí Nossa Senhora pediu que eles se sacrificassem, né, pelos pecadores, pela conversão dos pecadores, em reparação aos ultrajes, enfim. E aí eles passaram a usar uma corda, né, bem apertada no seu ventre. E aí Nossa Senhora diz nessa aparição, então, na quinta aparição, penúltima aparição de Nossa Senhora, né, nesse grande movimento, ela fala que não quer que eles durmam mais, ou seja, o Senhor não queria que eles fizessem sacrifício a ponto de não conseguirem nem sequer dormir bem, né, por causa daquelas cordas amarradas na sua cintura. Que bonito. E aí, na última aparição, Joaquim, vamos falar um pouco da última aparição, que foi a grande promessa de Nossa Senhora, né? Aí ela fala, como você trouxe mesmo, que viria São José, né? Me fala um pouco dessa última aparição que aconteceu no mês de outubro, né? 13 de outubro de 1917. Em 13 de outubro, de facto, foi algo sobrenatural em todos os sentidos, não é? Calcula-se que ali estavam mais de 70 mil pessoas, os caminhos estavam apinhados, foi preciso a polícia poder abrir caminho para que os pastorinhos chegassem e tiveram que sair quase de madrugada para chegar ao local, não é? E nessa aparição, e a Lúcia aqui descreve, não é? Aparece de facto
há um momento da aparição e que Nossa Senhora, quando aparece, ela infunde essa luz. E quando infunde essa luz, eles olham para o sol e veem ao lado do sol São José com o menino Jesus, em fazer o sinal da cruz, como se estivesse a abençoar o mundo. E a Lúcia, e por isso é que perguntaram aos pastorinhos porque é que o sol bailou ao meio-dia. É que Lúcia, quando vê Nossa Senhora mostra, ou seja, essa luz que Nossa Senhora sai das suas mãos, não é? E mostra o São José com o menino Jesus ao lado do sol, a Lúcia vai impulsivamente, diz para as pessoas que estão ali juntamente com elas, não é? Aquelas milhares de pessoas, diz, olhem para o sol. Lúcia pensava que também o povo estava a ver o que ela estava a ver ao lado do sol. Ou seja, São José com o menino Jesus, depois Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores, Nosso Senhor do Carmo, não é? Como disse. Ela leva este impulso. Ninguém vê. O que vê é o sol bailar, não é? Nesse sentido. Estavam aqui repórteres, na altura, e o grande repórter, que era o jornal O Século, era um jornal, digamos assim, anticlerical, portanto, ao serviço do governo, e mandou um repórter carenciado, muito aliado do governo, para tentar aqui fazer passar aquilo que não era verdade. Mas ele não conseguiu resistir, nem ele, nem o fotógrafo que trouxe, porque de facto eles viram com os seus próprios olhos e não podiam negar, não é? E tiveram que escrever 2 dias depois, portanto saiu 2 dias depois, quero dizer, num jornal, exatamente a notícia, não é? Que o sol bailou em Fátima e que não sabiam o porquê. Muitos gritavam que tinha chegado ao fim do mundo, que o sol ia cair sobre a terra e a terra ia desaparecer disto. Portanto, houve muitos gritos nisso. Há uma característica aqui também, nesse dia, que há uma chuva, de facto, torrencial, uma chuva torrencial, e que, de repente, tudo ficou seco. Ou seja, quase num passe de um segundo para o outro, tudo, roupas, terreno, ficou tudo seco. Porque diz a Lúcia, descreve a Lúcia, que era uma chuva que parecia um dilúvio, não é? Que parecia que levava tudo à frente, que ia ficar tudo inundado, não é? De tanta água que estava a cair. E de repente este sol, não é? Numa fração de segundos, tudo fica seco. Também o repórter frisa esse aspecto, que as roupas ficaram secas, ou seja, não houve nada, as pessoas ficaram incrédulas por causa desse fenómeno, não é? Que as pessoas diziam. Portanto, isto é esta característica que temos nesse sentido, não é? Depois deste reflexo de luz, não é? Que Nossa Senhora desenfunde, aparece então São José com o menino, Nossa Senhora vestida de branco, com manto azul, São José a abençoar o mundo, com esses gestos que faziam com a sua mão. Depois vi Nosso Senhor e Nossa Senhora, que dava a ideia de ser Nossa Senhora das Dores, como ela diz. Nosso Senhor a abençoar o mundo, da mesma forma que fazia São José, e depois, não é, desta aparição, pareceu-me ainda ver Nossa Senhora de forma semelhante a Nosso Senhor do Carmo. Claro que nós aqui compreendemos que era já uma profecia em relação a Lúcia, que ela, para depois ficar no Carmelo. Porque ela primeiro foi Doroteia, não é? Em Espanha, não é? E Doroteias, elas não são todas de clausura, elas podem estar na rua, tem peripécias com ela lá
em Espanha, que a Lúcia brincava um bocadinho. Porque, e agora fugindo um bocadinho assim, mas só para ver que às vezes as pessoas pensam que Lúcia, ou os pastorinhos, ou a pessoa tem que ser muito séria e para viver a santidade. Quando foram procurar a Lúcia, que souberam que Lúcia estava em Pontevedra, um casal foi procurar aqui a falar com a Lúcia para rezar a Nossa Senhora por uma intenção qualquer. Só que Lúcia não queria ser... ou seja, andarem sempre a perguntar das coisas de Nossa Senhora. Queria passar a sua vida, não é? Nesta consagração, sem estar sempre a ser questionada e a perguntar por isto, como é que vai acontecer, se vai haver fim do mundo, se não vai haver fim do mundo, todas aquelas coisas. Portanto, ela já tinha deixado isso nas mãos de quem direito era, que era o bispo, e ela não queria mais saber desse assunto, entre aspas. Não queria saber no sentido de rezar, mas isso já não era assunto se aprovava, se não aprovava, se faziam ou se não faziam. E o casal foi lá e a Lúcia estava ali perto, veio fazer um recado cá fora e eu disse, olha, nós viemos cá atrás de uma irmã que Nossa Senhora lhe apareceu. A senhora conhece? Diz ela, conheço, não é? Olha, mas nós não a conhecemos. Que aspecto é que ela mais ou menos tem? Diz, olha, tem mais ou menos a minha altura, mais ou menos o meu peso, mais ou menos a minha fisionomia. Portanto, é assim, muito obrigado, nós lá nos vamos bater e então vamos perguntar se onde é que está essa irmã assim mais ou menos parecida consigo, não é? Portanto, Lúcia tinha esta maneira, não é, de brincar e, claro, lá foi fazer o seu recado para não estar ali na rua a falar disto ou daquilo ou a perguntarem essas coisas. Já no Carmelo, e já que estamos a falar destas pequeninos testemunhos, a Paixão de Cristo que Mel Gibson fez, Sim. realizou, o Mel Gibson teve com a irmã Lúcia, porque o Mel Gibson queria fazer um filme sobre os pastorinhos, não é? E então queria, portanto, abordar algumas questões com a irmã Lúcia. E teve a graça de poder conversar com a irmã Lúcia no Carmelo e a tradutora, que eu conheço, que na altura fez a tradução do inglês para o português para a irmã Lúcia, lá falaram dos vários aspectos das aparições que ele queria saber e a Lúcia respondeu tudo e depois o Mel Gibson disse, bem, já que estou aqui vou aproveitar para ela, já que está mais perto de Nossa Senhora, a pedir por algumas coisas pessoais minhas, alguns pedidos. E então o Mel Gibson começou a pedir por isto, por aquilo, por aquilo mais, e a Lúcia dizia, reza o terço. Depois o Mel Gibson voltou a pedir outros pedidos, por o seu nível profissional, essas coisas, e ele disse, reza o terço. À quarta ou quinta vez, o Mel Gibson fez o pedido e disse, já sei, irmã, reza o terço. E dizia ela, já aprendeu. Portanto, Lúcia tinha esta maneira de estar muito serena, muito tranquila, não é? Amanhã celebramos São Filipe Neri. Tinha também o dom da alegria, não é? Tinha o dom de fazer rir os outros. E isso é importante, não é? O Padre Conde, ela gostava muito de termossos. Como é que eu ia dizer? É um fruto muito conhecido aqui na região. E ela gostava muito. E o Padre Conde, só para brincar com ela, levava os termossos e entregava os termossos e depois dizia, irmã, sabe, Nossa Senhora pediu sacrifícios, pediu renúncias, não é? Portanto, irmã, o melhor é eu levar o saco dos termossos embora, novamente, para a minha irmã fazer um sacrifício. Padre Conde, olha, sacrifício faça o Senhor, eu vou comer os termossos, não é? Portanto, tinha esta maneira de estar muito tranquila, muito serena. Portanto, é isto que nós temos e que nos recordamos da irmã Lúcia, e o Padre Conde tinha muitas histórias com ela, não é? Neste sentido. E, portanto, na quarta aparição, este impulso, esta intuição, esta moção de dar um grito e dizer, olhem para o sol. Não porque o sol estava a bailar, era porque também ela gostaria ou queria, ou pensava que eles estavam a ver o São José, que foi o primeiro que apareceu com o menino Jesus, a abençoar o mundo. E então era uma maneira de todos acreditarem. Ou seja, a grande luta da Lúcia, porque o sofrimento era muito grande.
Sim, com certeza. E eles passaram por muitos sofrimentos, né? Porque as pessoas não acreditavam. Então, aquele foi o sinal concreto que Nossa Senhora permitiu, né? Para que eles pudessem, então, testemunhar. Tem até umas imagens aqui que saíram na época, Joaquim, do jornal O Século, que você Sim, mencionou, sim, exato, das pessoas, das multidões, né? A gente tinha mais ou menos exato. quantas pessoas, Joaquim? Você tem ideia O, do número o de pessoas? século, o século conta que estariam 70 mil pessoas, porque normalmente o que é que se faz aqui em Portugal? Pelos metros quadrados, nós sabemos quantas pessoas no metro quadrado conseguem estar, não é? E Uhum. diante daqueles metros quadrados que que estava, calcularam que seria à volta de 70 mil pessoas, não é? É nesse sentido que o século escreveu e colocou esse número. Exatamente, que testemunharam esse grande milagre do sol, né? Nós temos até uns filmes, Joaquim, né, bem legais, disponíveis inclusive no YouTube, que mostram essa dança do sol, né? O sol que como se estivesse girando com muita velocidade e imediatamente secou a roupa, como você trouxe, das Vocês pessoas. podem fazer uma experiência, e segundo aquilo que eu conhecia, uma senhora que já faleceu e que na altura tinha 100 anos e que viu esse bailar do sol, era como um balão, não é? Sim, Que nós mandamos, não é? E ele vem a cair, de repente sopra um bocadinho de vento, ele sopra aquele lado, depois vai para aquele lado. Era um pouco assim, segundo a explicação que a senhora presenciou, diz que era muito novinha, quando viu esse bailar do sol e que teve muito medo, que se agarrou às saias da mãe com muito medo e que estava lá na cova da Iria, diz que a única coisa que ela consegue descrever parecido era como um balão, não é? Que não tem, ou seja, não tem sentido, não tem lógica, portanto, estava assim o sol meio perdido, não é? sim, Como não sim, tivesse nenhuma orientação. É um pouco por isso. Por isso é que as pessoas, muitos gritavam que o sol ia cair sobre a terra e que seria a fim do mundo. Porque, claro, nós desde os apóstolos que estamos à espera da consumação dos tempos, não é? E nós não sabemos como é que será e então qualquer situação que acontece pode gerar esse medo da fim do mundo, não é? com Um aspecto certeza. também importante das aparições é que nós não podemos também perder, ou seja, deixar de falar da grande promessa também, que é a devoção dos primeiros sábados, que foi em Tui Sim, e Pontevedra, que aconteceu. Isto aconteceu a 10 de dezembro de 1925. Aparece o menino Jesus, não é? E tem este diálogo, não é? É ele que diz à Lúcia sobre a devoção dos primeiros sábados para fazer um ato reparador ao Imaculado Coração de Maria, ao coração da tua... Ou seja, Jesus, o menino Jesus diz, repara o coração da tua Santíssima Mãe. É Jesus que usa Santíssima Mãe, não é? uhum. Nossa Senhora não fala nada. É o próprio Jesus, porque Jesus diz, Deus quer, não é? Portanto, é sempre a vontade de Deus que quer. E Lúcia acolhe aquilo, fala com a superiora. A superiora diz que na altura já tem muitas devoções, já tem muitos momentos ali na congregação e que não cabe mais não há mais tempo para isto. Lúcia depois vai ter com o seu confessor e diz ao seu confessor o que se passou e o confessor diz, obedece à superiora, obedece à madre. E Lúcia, tudo bem. Em 15 de fevereiro de 1926 volta novamente a ser pedido, não é? E a 17 de dezembro de 1927 volta a última vez a ser pedido. E aqui é engraçado que em 17 de dezembro de 1927 a Lúcia vem cá fora e vê no jardim, é um sábado, vê no jardim um miúdo com os seus 11, 12 anos, como ela diz, um jovenzinho, vê-o de costas e era momento da catequese, era o horário da catequese.
E Lúcia disse, ó menino, o que é que estás aí a fazer? Não está na hora de ir para a catequese, não é? Portanto, e Jesus, o menino Jesus volta-se para ela e diz, e tu, já fizestes o que eu te pedi? Não é? E ela começou a justificar que é o que nós fazemos, não é? Oh, senhor, porque não tive tempo, estive a trabalhar tanto, estive a lavar a louça, estive a pôr a roupa a secar, estive a trabalhar no carro, temos tudo, não é? Nisto, não sei o que mais. Eu estava tão cansado, senhor, olha, só me apeteceu deitar, não é? E Jesus, diante destas justificações todas, diz, ao menos tu, né? Repara o coração da tua mãe. Ao menos tu. E ao menos tu, Lúcia começou a fazer. E da Lúcia começou depois daí a andar as irmãs a fazerem e a passar até que foi aprovado. Lúcia diz e pensa que ela pediu a aprovação disto, escreveu para que a devoção dos primeiros sábados fossem, porque a promessa é por causa de não haver guerra e haver paz. É esta promessa que está. E Lúcia tem esta observação, que está convencida que podia ter sido evitada a Segunda Guerra Mundial se a aprovação da devoção dos primeiros sábados fosse aprovada. Isto porquê? Porque a guerra começou a 1 de setembro de 1939 e a aprovação saiu a 13 de setembro de 1939. E diz a Lúcia que está convencida que Portugal não entrou na guerra porque em 1931 Portugal, com os bispos todos da dioceses todas, na Cova de Iria, a 13 de maio, no final da missa, consagraram Portugal ao Imaculado Coração de Maria. Portanto, coisa linda. E é isto que está... É neste sentido que é importante nós vermos. Depois, em 1929, de 13 para 14 de junho, junho é um mês muito importante nas aparições, tanto a 13 de junho como depois em 1929, que aparece a Santíssima Trindade. Lúcia está em adoração na capela à noite e de repente olha e vê Jesus, não é? Crucificado, vê acima de Jesus a pomba e acima da pomba um rosto de um pai, o rosto mais velho, parecido com o de Jesus, mas mais velho, não é? E do lado direito vê escrito como uma linha d'água, graça e misericórdia. E do outro lado vê Nossa Senhora com cálice que segura, ou seja, apanha, não é? O sangue que escorre ou que sai do coração de Jesus. Não é? Portanto, é esta a última aparição, digamos assim, que faz parte da mensagem de Fátima. Claro que Nossa Senhora apareceu, tanto a Jacinta, como ao Francisco, como depois à Lúcia. Aliás, a Lúcia descreve, não a mim, mas ao Padre Conder, que muitas vezes, no corredor do Carmelo, aqui em Coimbra, a irmã Lúcia vinha, não é? E Nossa Senhora vinha ao lado, e vinha outras irmãs no sentido contrário, e Nossa Senhora se arrumava para as irmãs passarem, não é? E Nossa Senhora voltava a estar junto, não é? Que coisa linda. Ou seja, lá está a bondade infinita, não é? Eu que sou divino, eu, no sentido, estou a falar em nome de Nossa Senhora, não é? Eu que sou divino, sou eu que tenho a bondade de me afastar para que os outros passem, não é? Portanto, reparem na simplicidade, no amor divino que Deus nos dá e que nós muitas vezes não aproveitamos. Que coisa linda. Eu tenho até aqui uma foto, já tem uma foto quando ela era mais nova, não é? Aqui eu acho que ela estava, não era, eu acho que ela era Clarissa já, que nessa época... Não, Doroteia. Doroteia, nessa primeira imagem. Exato. Depois, enquanto ela já era irmã Carmelita. Clarissa. Que coisa mais linda. Joaquim, eu acho que a gente vai ter que
guardar talvez esse fato, os detalhes da vida dos pastorinhos para a próxima semana em função do nosso horário, que a gente já está chegando Sim. perto do tempo da nossa live. A gente tem mais 2 minutos. Mas eu queria que você falasse nesse final, trouxesse alguma outra história que você acha importante, assim, para que as pessoas possam realmente entender a grandeza dessa mensagem de Fátima, né? A mensagem que é atual hoje para nós, né? O pedido de Pois, Nossa Senhora. Então, eu queria que você fizesse, talvez, uma reflexão rápida para a gente poder encerrar nossa live. olha, eu tenho. Vou falar só do primeiro aspecto que trazia e falo só deste. A importância do Rosário. Do Rosário. E nós vemos o Rosário desde Pio V a Bento Francisco, que já não é Bento XVI, Francisco, ao Papa Francisco, todos os papas recomendam o Rosário, né? Todos eles, né? E porquê a importância do Rosário? Sem oração não há vida em Deus. Sem o amor na nossa vida, né? Nós não temos olhos de videntes. Ou seja, sem oração não há amor, não temos olhos de videntes. Ou seja, não vemos a Deus. Né? Uhum. A oração não é um acessório, é uma questão de vida e de morte. Com certeza. Não é? E no seu fala a autoridade da Igreja, o Papa. Não é? O Rosário não é rezado a Maria, mas o Rosário é rezado com Maria a Jesus. Né? Jesus. Porque o Rosário tem, e eu mostro aqui o meu Rosário, o terço. O que acontece? Este terço tem um corpo e uma alma. O corpo é as Ave Marias, não é? Que estão aqui, os Pai Nossos. Mas a alma é o mistério que eu contemplo, não é? A anunciação do anjo, não é? O nascimento de Jesus, a visitação de Nossa Senhora, a apresentação de Jesus no templo, não é? Ou a perda do encontro de Jesus, não é? Ou a ressurreição, ou a ascensão, ou o coração de Nossa Senhora, ou a descida do Divino Espírito Santo. Isto é a alma do terço. E por isso é uma questão de vida ou de morte, não é? Porque aqui a alma nos introduz na vida, não é? E eu rezo Maria a Jesus, não é? É neste sentido. O Rosário é um compêndio do Evangelho, não é? E não sou eu que digo, o Santo João Paulo II. A oração do Rosário é cristocêntrica. Não é, não é centrada em Maria, mas em Cristo, não é? Exatamente. Com o Rosário contemplamos o rosto de Cristo, não é? A alma do terço, não é? Esta contemplação dos mistérios, não é? O Rosário é uma oração que une a Igreja. E a Igreja somos todos nós batizados, não é? É esta unidade que nos chama, não é? O Rosário é importante para o percurso espiritual para a santidade, não é? Se nós queremos e desejamos e buscamos e temos sede de santidade, então temos que ter o Rosário no coração, né? E na carta de João Paulo II sobre o Rosário, ele diz: o Rosário é o meio para alcançarmos a paz. A oração do Rosário é um encontro diário com ela que não faltamos todos os dias para contemplar Jesus. João Paulo II. Né? É neste sentido que o Rosário é importante. Às vezes nós pensamos que é uma oração repetitiva. Não, não é? Nós quando rezamos, não é? Rezamos com Maria, não é? Para a Jesus, não é? Porque entramos nesta vida, na fonte da vida, que é os mistérios de Cristo, não é? É esta mensagem que eu deixo para todos nós rezarmos o terço. Olha que coisa linda, é um pedido de Nossa Senhora, né? Ela tem pedido isso não só na aparição de Fátima, mas demais aparições, e que a gente possa realmente abraçar. Gente, eu queria agradecer demais por essa live de hoje. A gente vai ter a oportunidade na próxima semana de falarmos sobre a vida dos pastores. E aí vem um momento bastante rico do testemunho dessas crianças que nos ensinam tanto, que estão lá intercedendo por nós. É isso, então, Joaquim, meu querido, muito obrigada. Não temos palavras para agradecer. Já avisamos da próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, às 18 horas. Não vamos marcar às 18 horas dessa vez, para que você esteja aqui partilhando conosco e que as pessoas possam também testemunhar a graça, né, de termos acesso a essa beleza da vida dos pastorinhos. Amém?
Amém. Obrigada por tudo, meu irmão. Deus te Tá. abençoe. Obrigada a você que esteve online. Deus abençoe vocês todos também. Obrigado. Bem, Deus. se Deus quiser, até Obrigado. segunda-feira. Deus abençoe. Até Tchau, segunda, se tchau. Deus quiser. Obrigado. Tchau.